em falar, eu ia falar no fim, mas posso falar no fim, posso falar agora também, estamos chegando, o Papai Noel está chegando, né? Então, essa é a nossa última reunião agendada, salvo erro ou omissão, né, Edson? Pelo menos Eu não lembro, em dezembro não tem. Pela minha agenda, essa é a nossa última reunião ordinária do GDEC. Então, estamos começando essa reunião com o encerramento, né? Mas realmente foi um ano, acho que bastante interessante. A gente viu um crescimento consistente da participação nas nossas reuniões, né? A gente tem tido, acho que um sucesso no que diz respeito ao formato, né? Que funcionou, acho que bastante bem. A gente tem pessoas que não... Enfim, é muito mais fácil do que aquele processo. É lógico que é gostoso, falta o pão de queijo, o cafezinho, o encontro físico entre amigos, o bate-papo, é sempre muito gostoso, mas em termos de produtividade, a gente tem achado que esse modelo de estarmos online facilita a vida de todo mundo e permite que o grupo cresça também que venha mais gente, até mesmo gente de fora de São Paulo e tal. Vamos ver como vai ser o ano que vem. Eventualmente a gente pode até fazer uma ou outra reunião presencial. A gente pode fazer ou no INSPER ou na GV e para a gente se encontrar, para rever os amigos mais proximamente. Mas o ano que vem a gente vai manter esse formato que a gente acho que tem funcionado muito bem e assim, obviamente, agradecer a todos os que participaram, que estão participando e que participarão do GDEC, porque esse sucesso é de todos nós, de todos que estamos aqui, de todos que participaram, e agradecer realmente de coração, que tem sido uma experiência bastante interessante de ver esse grupo crescendo em complexidade, crescendo em profundidade, crescendo em tamanho, e aquela sensação sempre gostosa que a gente tem no final das reuniões de, puxa vida, que bom que a reunião acabou por decurso de prazo, né? Que bom que nós não resolvemos, o que tem mostrado que realmente as discussões têm sido profundas, têm sido bastante profícuas e têm sido bastante importantes para todos, porque se a gente esgota, quer dizer que às vezes não era realmente relevante ou a gente não teve competência de tratar a questão. Então, o que eu queria realmente abrir essa sessão com uma fala especial de Natal, que não teremos, mas aí agradecer a todos. E aí o Edson faz a abertura do nosso tema de hoje, que é um tema bastante espinhoso. Não, muito bem colocado, Eric. Realmente, deu muito certo, né? Esse online. Bom, mas vamos lá. Então, esse é um tema que vem rodando faz tempo, né? Vamos dizer assim, as rodas de conversa, que é exatamente ligar a contabilidade à questão de fraudes e de crimes, efetivamente. E aí, quando a gente pensou nesse tema, eu logo pensei no Carlos Aires, que é advogado, talvez o nome, um dos maiores, com certeza, um dos maiores nomes nessa área de compliance e anticorrupção, né? Alguém que tem uma experiência enorme, inclusive internacional, né? Um professor ali do curso de compliance da GV, que os alunos tietam pra caramba, né? A gente fica sabendo que a admiração dos alunos é muito grande, dado o conhecimento e a experiência. Então, não tem pessoa melhor para falar para nós sobre essas questões de fraudes, crimes contábeis, responsabilidades, órgãos de governança, tudo isso ligado à compliance, do que o Carlos Aires. Então, Carlos, muito obrigado por ter aceitou na hora, né? O que me deixou muito feliz. Então, Carlos, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui. E agora eu, particularmente, estou muito ansioso de ouvi-lo e tenho certeza que todos nós aqui. Legal, muito obrigado, Edson, pelo convite. Pessoal, podem aí diminuir aí o Edson, que ele foi muito exagerado aí na minha apresentação.
Uma honra aqui participar com vocês e, conforme o Edson me pediu, eu vou focar minha fala nos aspectos relacionados aqui à compliance, né, que é a minha área de atuação. Não sou advogado criminalista, não sou contador. Trabalhei um tempo na Price, onde foi extremamente útil para mim, porque vários aspectos de contabilidade que são ali útil, né, que são úteis aí para mim, eu aprendi nesse período aí que eu trabalhei na Price, e trabalhei um período na Securities and Exchange Commission nos Estados Unidos, na área de enforcement, e a gente olhava ali para vários aspectos contábeis, né? E um primeiro tópico aqui que tange, né, contabilidade, que eu queria falar para vocês, está relacionado ao FCPA. Por que, né, o FCPA é relevante? Porque tem uma influência no Brasil. Muitas empresas brasileiras estão sujeitas ao FCPA por terem ações negociadas em bolsa nos Estados Unidos. Tantas outras empresas sujeitas ao FCPA estrangeiras também operam no Brasil, e ele acaba servindo de modelo, né, aqui no Brasil em alguns aspectos. E acho que o Eric mencionou, outra pessoa mencionou o caso da Lockheed, né, que é essa lei que surge em 1977, porque a Securities and Exchange Commission verificou que várias empresas de capital aberto nos Estados Unidos estavam pagando propina no exterior e não contabilizavam isso, né, nas suas demonstrações financeiras. Mais de 100 empresas à época reportaram ali o pagamento de mais de 300 milhões de dólares em pagamentos de propina. E nesse contexto, o governo norte-americano aprovou o FCPA, que proíbe ali atos de corrupção no exterior, mas também tem dispositivos contábeis e de controles internos para os issuers, as empresas que têm obrigação de reporte periódico ali para a Securities and Exchange Commission nos Estados Unidos. E aí, Eric, no seu ponto, né, o que aconteceu? As empresas norte-americanas passaram a não poder mais pagar propina no exterior, enquanto seus concorrentes, né, da França, Suíça, Alemanha, pagavam, né? E isso era possível nesses países de se deduzir para fins de imposto de renda, né? Era uma despesa dedutível, corrupção no exterior. E até, Eric, conversando com alguns advogados, isso aqui é recente, né? Final da década de 90, que o que aconteceu? O FCPA entrou em vigor em 77, as empresas norte-americanas ficaram em desvantagem. Os Estados Unidos, que não é bobo, né, colocou uma pressão na OCDE, e os Estados Unidos é o maior financiador da OCDE, e ali no final da década de 90, a OCDE aprovou a convenção que proíbe a corrupção de agentes públicos estrangeiros. E o que acontecia, Eric, na Alemanha, por exemplo, conversando com alguns advogados, né, alemães, eles dizem que nessa época, até ali final da década de 90, existiam escritórios especializados em demonstrar que o pagamento era pagamento de propina. Por quê? Porque senão o fisco vinha em cima, falava, não, isso aqui não é pagamento de propina, isso aqui é uma distribuição disfarçada de dividendos, né? Então os caras criavam ali o rastro, né, do pagamento de propina. E esses dispositivos contábeis do FCPA, eles exigem que a empresa tenha uma contabilidade que reflita de forma precisa as suas transações. Não existe critério de materialidade, não precisa existir corrupção. Então, por exemplo, imagina que eu sou um fabricante, sei lá, de cerveja, por exemplo, e eu quero patrocinar um evento. Só que eu não tenho mais despesa de marketing, não tenho ali recurso, budget da área de marketing, né? Então, o que eu falo? Eu chego lá para o meu distribuidor e falo, fulano,
eu quero patrocinar esse evento aqui. Eu vou te dar um desconto adicional, você fica com essa margem, você patrocina o evento para mim. Tudo bem? Tudo bem. Vejam que não tem nenhuma sacanagem aí. O evento ocorreu, eu patrocinei ali via o meu distribuidor, algo legítimo, mas na minha contabilidade eu não vou ver ali uma despesa para um patrocínio de um evento. Eu vou ter ali o quê? Um desconto. Então a minha contabilidade não reflete de forma precisa as transações. Um exemplo para vocês, um caso da IBM em 2000, é um leading case nesse assunto, que ilustra bem, né? O que aconteceu? A IBM ganhou uma licitação do Banco de la Nación, o banco estatal argentino. E a IBM subcontratou a CCR, uma empresa argentina, não tem nada a ver com a nossa concessionária de rodovias aqui, para fazer parte do serviço. E parte do serviço que foi para a CCR, do pagamento para a CCR, foi destinado aos agentes públicos do Banco de la Nación. E a IBM na Argentina contabilizou todo o pagamento com a CCR como despesa de terceirização, quando ali eu tinha pagamento de propina embutido dentro dessa nota. E aí, a IBM Corporation nos Estados Unidos foi sancionada por violação ao FCPA, porque ela consolida os dados da sua subsidiária que tem informações lá que não estão corretas e precisas, né? Então, existem diversos casos assim para os issuers, né? As empresas com obrigação de reportes periódicos. Grande parte dos casos de FCPA não são por violação aos dispositivos anticorrupção, mas por violações aos dispositivos contábeis e de controles internos. Porque às vezes você tem lá um monte de fumaça, né? Mas não tem fogo. Então, se eu tenho uma situação, por exemplo, eu contratei um consultor, fiz um pagamento substancial, não tenho nenhuma vantagem, não tenho nenhuma evidência do serviço prestado, eu tenho ali um problema de controles internos. Então, grande parte das sanções de FCPA são por dispositivos contábeis e de controles internos, e a sanção, pessoal, é muito pior do que a do pagamento de propina em si. Por quê, né? Nos Estados Unidos você tem a cultura ali de investir em ações, né? Hoje no Brasil isso está crescendo com a taxa de juros aí há pouco a 2%, né? Mas quando você mente, né, na contabilidade, você está mentindo para o público, né? Então, esse é um primeiro tema que eu queria trazer para vocês. Agora, puxando um pouco aqui para a nossa realidade brasileira, né? Quando o FCPA, então, é criado, né, o governo ali norte-americano proíbe a corrupção no estrangeiro, as empresas norte-americanas ficam em desvantagem, o governo norte-americano coloca uma pressão na OCDE, a OCDE aprova a Convenção Anticorrupção, que a Convenção da OCDE proíbe a corrupção de agentes públicos estrangeiros. E o Brasil é signatário dessa convenção, e uma das grandes diferenças da Convenção da OCDE é que existe um peer review bastante ativo, ou seja, os países signatários se avaliam uns aos outros. E o Brasil foi avaliado em 2007 pela OCDE e foi duramente criticado por não responsabilizar as empresas diretamente com relação à corrupção de agentes públicos estrangeiros. E a próxima avaliação do Brasil, depois de 2007, seria em 2014. E se o Brasil não tivesse uma lei que proibisse a corrupção e responsabilizasse as pessoas jurídicas por a corrupção de agentes públicos estrangeiros, o Brasil poderia ser excluído da Convenção da OCDE, que seria um desastre. Pois bem, a próxima avaliação seria em 2014, o Brasil aprova a Lei 12.846, conhecida aí como Lei Anticorrupção, mas trata de outros temas, né? Também como fraudes em corrupção e fraudes em licitação. Em
meados de 2013 para entrar em vigor em janeiro de 2014, meses antes da visita da OCDE. E a Lei 12.846, ela traz uma novidade, né? Tem lá o seu artigo 7º, que ela traz os fatores levados em consideração na aplicação das sanções, para definir valor de multa, quais seriam as sanções aplicáveis e tal. E eles fizeram basicamente um copy and paste do modelo norte-americano. Nos Estados Unidos tem um documento que traz lá instruções para os promotores para responsabilizar as pessoas jurídicas. E a novidade que foi incorporada passou-se a se considerar nessa aplicação das sanções a existência de programas de integridade, os chamados programas de compliance. E aí, posteriormente, em 2015, foi publicado um decreto no âmbito federal, o decreto 8.420, que estabelece, entre outras coisas, quais são os elementos de um programa de integridade. Um deles, aqui deixa eu pegar, diz, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da empresa. E o outro diz aqui, controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. Vejam que aqui o Brasil fez o quê? Importou, né, esses conceitos, né, do FCPA e incluiu isso, né, esses dois dispositivos, né? E não se tem ainda muita clareza, né, o que a autoridade espera com relação a esses dispositivos, né? Mas em alguns manuais que a CGU publicou, alguns casos que nos deparamos, né, no escritório, essa questão contábil, né, ela está, de certa forma, ali atrelada com os controles internos, e o que se espera? Né, que a contabilidade ajude ali a identificar pontos de atenção. Então eu tinha aqui, eu recolhia tanto de imposto, de repente diminuiu muito. O que aconteceu com relação a isso? Ou então, as minhas vendas aumentaram bastante ali para o setor público. O que mudou que isso aconteceu, né? Enfim, identificar coisas que seriam mais atípicas. No caso das empresas de um porte maior, a expectativa também aí é que elas tenham auditores externos, né? Então, essa questão da Lei 12.846 é um outro aspecto aqui que eu queria mencionar, e como essa questão da contabilidade, controles internos, foi incluída aqui no nosso ordenamento jurídico com relação a sendo elementos aqui de um programa de compliance efetivo. O terceiro tópico aqui que eu trago para vocês, eu vou trazer 4 tópicos aqui, depois abrir para a gente discutir. Esse terceiro tópico está no momento do compliance, né? E hoje a gente está na fase 3, eu diria. E qual que é a fase 1? A fase 1 é, eu tenho política, mas eu não testo essa política e não tenho ideia se essa política funciona. Então, criei lá no passado política anticorrupção, mas eu não tenho muito uma mensuração com relação a isso. Eu tenho uma política de due diligence e não tenho uma mensuração com relação a isso. A fase 2 é eu tenho políticas e tento implementá-las, mas eu continuo sem testar e sem entender se essa política é efetiva. E a fase 3, que é o que as empresas têm sido cobradas hoje pelas autoridades brasileiras, especialmente CGU, Ministério Público Federal, quando avaliam os programas de compliance das empresas, e nos Estados Unidos, e vejam a interferência, não interferência, né, a referência à influência norte-americana.
O Brasil, nos Estados Unidos, até 2017, tinha lá a Hui Chen, que era responsável por avaliação de programas de compliance no âmbito do Departamento de Justiça. Ela tem uma visão muito pragmática e crítica, né? Ela saiu do governo norte-americano quando o Trump entrou, ela pediu demissão e depois ela foi contratada para prestar uma consultoria para a CGU com relação à avaliação de programas de compliance. Então, o nível de perguntas que se recebe hoje numa avaliação no Brasil, Estados Unidos, é muito parecida. E na fase 3 hoje, né, eu tenho a política, eu tento implementá-las e verifico se as políticas estão funcionando. E aqui eu faço uma analogia, por exemplo, com a área médica, né? Vamos dizer, a fase 1 seria, eu tenho ali uma campanha de vacinação. A fase 2, eu tento desenvolver aquilo. Então, eu treino médico, faço publicidade da campanha, instalo clínica, mas eu não sei se as pessoas estão deixando de morrer com base naquilo que eu estou fazendo. Então, eu não sei se está ajudando. E aqui, considerando, por exemplo, a corrupção sendo a doença, né? Como é que eu evito isso? Via de regra, quando a gente fala de corrupção, isso, de certa forma, está relacionado em 90% dos casos de corrupção, está relacionado a dinheiro. E como que eu previno isso, né? Como que eu vejo lá se a empresa está com febre, né? Quais são os sinais de corrupção? Coisas que fogem do controle ali, né? Então, tenho descontos adicionais, enfim, pagamentos de determinadas naturezas que fogem ali da normalidade. Então, a contabilidade tem um papel essencial, né, nessa identificação. Então, muito se fala, né, dos controles contábeis, a contabilidade ali, ela dá um sinal de alerta, indica a febre, né, da empresa. E a utilização de data analytics, né, tem sido muito comum hoje em dia e incentivada, porque empresas grandes, como é que você faz para ser efetivo, né? Então, hoje em dia existem ferramentas muito interessantes de serem utilizadas. E, por fim, um último aspecto aqui que eu queria trazer, antes da gente abrir para a discussão, é o que os auditores externos têm feito. As empresas de auditoria têm tomado porrada de todos os lados, né? Então, se a gente olha, né, nos Estados Unidos, o PCAOB, que tem ali a função de supervisão, tem aplicado ali algumas sanções duras. A nossa própria CVM, né, aplicou nos últimos anos sanções aos auditores externos, né, com relação a falhas na auditoria. A gente tem situações em que acionistas minoritários processaram os auditores externos e não é por pouca coisa. Então, o que aconteceu, né? Se a gente olha ali no início da Lava Jato, a Price era o auditor externo da Petrobras. E a Price se recusou a assinar as demonstrações financeiras da Petrobras. A KPMG era o auditor externo da Eletrobras e se recusou também a assinar as demonstrações financeiras. No caso da Eletrobras, foi um desastre, assim, né? Porque a empresa teve as suas ações suspensas de negociação na Bolsa, né? De Nova York. Então, imagina lá, Edson, você quer comprar alguma coisa, vai vender as suas ações para comprar o negócio, né? Mas só você vender o imóvel, né? Porque não tem liquidez nenhuma, você não consegue vender a ação, é quase como se o valor fosse zero, né? E depois, o que aconteceu, né? Nesse contexto,
de as empresas tomando porrada, né, as empresas de auditoria. Depois desses casos, né, de Petrobras, Eletrobras, hoje em dia, aí, quando surge uma alegação de não conformidade, seja um caso de corrupção, fraude de licitação, cartel, fraude contábil, coisas que possam ter um impacto ali significativo nas demonstrações financeiras, o auditor externo bate ali na porta da empresa e no mesmo dia, por vezes, ou então no dia seguinte. E é um processo muito comum isso, né? Até um cliente sofreu busca e apreensão, eu falei, olha, se prepare aí que logo mais o auditor externo vai bater na sua porta, né? E aconteceu justamente ali como eu falei, né? Até o cliente falou, cara, você parece a mãe de Ná, meu, aconteceu igualzinho, né? E hoje é muito comum isso. Então, depois aí desses casos da Petrobras, Eletrobras, hoje em dia tem uma alegação de irregularidade, o auditor externo bate na porta da empresa. E ele vai querer saber algumas coisas, como, por exemplo, qual a extensão da irregularidade. Você já tem visibilidade? Isso de fato é um problema? Se de fato é um problema, qual a extensão desse problema? Muitas vezes a empresa não tem resposta para isso. Muitas vezes, quando estoura o problema, aquilo é uma novidade para a empresa também. Depois, os auditores eles vão querer entender se os certificadores, né, as pessoas que prestam a representação, né, para fins das demonstrações financeiras, que geralmente ali, né, o CEO, o CFO, se essas pessoas têm algo que implique elas, né, ali que impacte na credibilidade dessas pessoas de prestarem as representações financeiras. Terceiro ponto, o auditor externo vai querer olhar qual é a independência e governança da investigação interna. Essa é uma investigação interna de fato independente? Tem aqui a independência necessária? E, pessoal, isso aqui é um desafio no Brasil, né? Em que a gente tem, mesmo nas grandes empresas, ali empresas familiares, né? Em que a figura do dono se confunde com a própria empresa. Então, como que eu garanto aqui a independência? E trazer um externo não é, por si só, ter independência. Dou um exemplo aqui para vocês, né? A gente trabalhou em um caso, uma empresa sofreu busca e apreensão, alegações sérias, né? E essas alegações levaram a empresa a conduzir uma investigação interna. A empresa contratou um escritório de advocacia para fazer essa investigação. Tipicamente, um escritório é contratado, né, nesses casos mais sensíveis, para proteger o sigilo cliente-advogado. Então, a investigação fica sujeita ao sigilo, cabe à empresa definir o que faz. Pois bem, a empresa contratou um escritório que era o principal fornecedor de serviços jurídicos ali daquela empresa. Trabalhista, tributário, societário, comercial. O auditor externo falou, olha, essa empresa não tem a independência, esse escritório, a independência necessária para fazer essa investigação. E foi aí quando o nosso escritório foi trazido para esse assunto, que a gente não tinha nenhum relacionamento ali com aquela empresa. Não necessariamente você não precisa, você tem que ter, não pode ter nenhum relacionamento, né? Mas ali nesse caso era muito substancial. E o quarto ponto que o auditor externo vai olhar é a metodologia. Essa metodologia da minha investigação está adequada aos fatos? O escopo é apropriado? Eu estou olhando o período de tempo relevante, o meu escopo aqui dá
uma cobertura abrangente aqui do que aconteceu. E sem isso, se o auditor externo, né, ele não tem confiança com relação aí à independência da investigação, à metodologia, o auditor externo não assina as demonstrações financeiras. E vocês sabem aí muito melhor do que eu o desastre que isso é, né? Porque a empresa tem lá dívidas de longo prazo, 10, 20, 30 anos, obriga ela a ter um balanço auditado, não tem aquela dívida, passa a ser devida amanhã, né? Então, é um desastre. Ricardo, desculpa, eu só vi agora aqui que você está com a mão levantada. Fique à vontade para pergunta. Oi, não, eu quero fazer umas observações, mas no final da tua apresentação, eu acho que podemos completar e depois eu vou ser o advogado. Legal, maravilha, Ricardo. Então, sem isso, né, sem saber que o certificador ali não tem nada que impacte a sua credibilidade, independência, aí tendo confiança com a metodologia, o auditor não assina as demonstrações financeiras. Eu até brinco com o pessoal do escritório, né, ali por março, fevereiro, costuma ser uma época puxada, né, que a gente tenta adiantar o máximo possível as investigações, né. Ali eu costumo brincar com o pessoal que tem um bloco do escritório, né, porque invariavelmente a gente passa o carnaval ali trabalhando em algum caso. E esse aspecto é interessante, né? Até porque se, por exemplo, vamos imaginar que o CFO da empresa sofreu uma busca e apreensão, né? Vejam, o procedimento está muito no início, eu nem sei se o sujeito pode estar envolvido ali em irregularidades ou não, mas eu tenho uma busca e apreensão, as alegações são sérias, dificilmente nesse momento o auditor vai ter o conforto ali com relação àquele CFO. Então, talvez uma coisa seja já começar a olhar embaixo. Tem alguém ali, um gerente sênior da área, que eventualmente poderia prestar essa representação, caso o CFO não seja, né, aceito? Enfim, e isso gerou uma norma, né, a CTA 30, a norma, né, brasileira de contabilidade, publicada em julho desse ano, que de certa forma formaliza, né, isso que eu mencionei aqui para você, né? Eu quero uma prática já das empresas e essa CTA traz isso com bastante detalhes. Até sugiro que vocês leiam, que aquilo reflete de fato assim a prática, né, que tem acontecido nesse tipo de situação. E nesses casos, né, a gente acaba interagindo bastante com os auditores externos, né? Os auditores externos, eles acabam fazendo as chamadas shadow investigations, né, as investigações sombra, em que eles vão acompanhando a investigação independente. E o que o auditor externo quer saber, né, nesse tipo de situação? Ele quer saber, ponto 1, né, tem algo que de fato impacte, né, a credibilidade ali dos certificadores? É necessário algo, né, que demande ali um ajuste nas demonstrações financeiras? E aí, por exemplo, eu estou fazendo uma investigação e vi ali que a empresa comprou determinado ativo e que tinha pagamento de propina envolvido, né? Esse valor da propina está embutido, né, dentro desse valor do ativo? Tem algo que demande ali algum ajuste? Muitas vezes não tem ali ajuste, né, a ser feito, porque aquilo é uma mera despesa, né? Então, do ponto de vista contábil. Mas existe essa interação. Eu lembro que eu trabalhei num caso
por uns 2, 3 anos, toda segunda-feira, 9 da manhã, eu tinha reunião com o auditor externo para a gente passar um pouco ali do andamento, principais observações ali da investigação, obviamente, né, alinhado sempre com o cliente, né, tendo visibilidade dessa interação. E aqui até a minha experiência ao longo dos anos, né, é que uma vez que a empresa sabe que ela tem um problema, né, vale a pena ter um diálogo com o auditor. Não precisa ser, recebi uma denúncia no meu canal de denúncia, não sei o que aconteceu ainda e já vou lá correr no auditor. Não, mas a partir do momento que eu recebi uma denúncia, olhei, tem base, aquilo tem um impacto, é um caso relevante. Ter um diálogo com o auditor, porque a pior coisa que pode acontecer é você chegar com uma novidade ali para o auditor, uma surpresa, na véspera de assinar as demonstrações financeiras, né? E aí talvez não tenha tempo hábil para fazer testes adicionais ou verificações adicionais. E nessas interações, né, os chamados shadow investigations, aí as investigações sombra, então os auditores eles questionam a metodologia, o que você está fazendo, o período, eventualmente critérios de busca que você está utilizando, enfim, vão olhar, né, aspectos aí que impactam na contabilidade, essa questão de controles internos também, o que tem, né, para que isso não aconteça novamente, se aquilo de fato é um problema. E nesse contexto, pessoal, para finalizar aqui, tem surgido no Brasil a figura dos comitês especiais de investigação. O primeiro que eu tenho notícia é o caso da Petrobras. Eu até trabalhei na investigação interna desse assunto, e a Petrobras criou um comitê especial formado, né, por ali a ministra Ellen Grace, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Andreas Pohlmann, um alemão, que ele foi compliance officer da Siemens, na época que a Siemens sofreu o que era a maior sanção de FCPA da história em 2008, 800 milhões de dólares. E o Andreas foi responsável por implementar um programa de compliance tido como referência. E nesse contexto, né, também o terceiro membro, ali era o João Elec, o diretor de governança, risco e conformidade. A Petrobras, depois que estourou a Lava Jato, criou essa diretoria e contratou o João Elec. Aí o João Elec veio do mercado e a Petrobras fez algumas medidas interessantes ali para dar autonomia para ele, né? Então, ela... primeiro, né, o João foi contratado um processo seletivo, a empresa de headhunter apresentou nomes para o conselho. Depois, o João Elec ele tinha mandato, podendo ser reconduzido ao cargo. Terceiro, o João Elec ele só poderia ser desligado com a autorização do acionista minoritário, ou seja, tirar o cara de lá não era simples. E ele também tinha poder de veto com relação a algumas coisas, né? Então se criou esse modelo, depois a Eletrobras criou um modelo também parecido, um caso recente, né, também a Vale criou um comitê especial com membros totalmente externos para conduzir ali a sua investigação. E por pressão dos auditores aí internos, né, o que eu tenho visto é que, especialmente nas empresas familiares, em casos mais sensíveis, né, em que você tem ali potencialmente a própria família envolvida, ou presidente, membro do conselho, tal, tem tido um movimento, né, de ter mais independência.
E aí a gente nota, né, eu não sei o contexto desses outros casos, mas tem, por exemplo, a BTG, M. Dias Branco, salvo engano, Ipera, são empresas que criaram, eu não sei o contexto desses casos, tá? Mas a percepção que eu tenho em outros que eu atuei é que, no caso aí de empresas familiares, os auditores externos têm aí colocado uma pressão para uma independência maior. E aqui surgem vários desafios, né? Você, com um comitê, você tem um nível adicional de complexidade em algo que já é, por vezes, complexo. Você tem ali, por vezes, né, o conselho de administração, sendo, né, depois quem vai receber essas informações desse comitê especial, mas o conselho de administração não tem tanta experiência, às vezes, com um determinado tipo de assunto, né? Enfim, acho que esse é um contexto, e aqui, né, novamente, essa questão de controles internos, né, e a contabilidade tem um papel importante, entra aqui nesse contexto também. Bom, mas falei bastante aí, né? Então, fiquem à vontade para trazer aí dúvidas, questionamentos e tal. Carlos, muito obrigado, foi ótimo, né? Deu uma visão muito boa disso. Você levantou uma questão contábil logo no comecinho, depois eu quero até trazer essa discussão para nós escutarmos os nossos papas aqui da contabilidade, mas eu passo a palavra para o Rodil para fazer as colocações dele. E? Para mim ele tá... Não, para mim ele acho que ele congelou ali. Eu acho que o Rodil travou. Acho que ele está tentando, tá tentando voltar. Tá no mudo agora. Já voltei. Já voltou. Calma. Ágil como um azougue. O primeiro seja uma menção jocosa, já que o tema é tão espinhoso. Eu fico imaginando o plano de contas padrão na Alemanha, com uma linha na área de despesas, que é propinas. E fico pensando se deveria ser custo das mercadorias, serviços vendidos, despesas operacionais ou outras. Bom, mas isso deixa para lá, deixa com os alemães. Eu queria entrar num... Na verdade, o Carlos definiu tão bem um monte de procedimentos de auditoria que eu não deveria nem falar, mas eu tenho um tema tangencial a isso, que apesar de tangencial, acaba batendo no centro, né, do alvo. Por muito tempo se falou, e ainda se fala hoje, a respeito do auditor e a fraude. Inclusive, muitos perguntam, onde estava o auditor nessa hora? Mas, na verdade, há muito de razão nisso. Eu fui auditor por algumas décadas, não vou confessar quantas. E, na verdade, a partir da implementação das normas internacionais, brasileiras também, porque foram adotadas aqui, de auditoria, há mecanismos que realmente eu fico triste de perceber que muitos colegas auditores meus, em diversas firmas, ainda não compreenderam a profundidade e a vantagem, que é o enfoque da auditoria baseada em risco. O contrário da auditoria baseada em risco seria o que eu alguma vez chamei e quase fui linchado de auditoria por metro. Quer dizer, se uma conta tem um saldo de 100, você gasta 1 hora. Se tem 200, gasta 2 horas, e assim por diante. Não é isso o que a AIFA acabou estabelecendo e o que nós deveríamos aproveitar até as últimas consequências e que toca tanto a eficiência da auditoria quanto os aspectos que você levantou, Carlos. Ou seja, os aspectos de fraude. Porque se você, em lugar de começar malucamente a testar contas
iniciar a auditoria por uma profunda avaliação dos riscos que a empresa te apresenta como auditor, certo? Isso vai te levar a noções de onde pode ter fraude, apesar que é claro que o auditor não tem a responsabilidade absoluta de detectar fraude, mas pelo menos se você identifica quais são as áreas, as operações onde você tem os maiores riscos, você vai poder concentrar, em lugar de fazer auditoria por metro, concentrar teus esforços e teus processos de diferentes tipos de avaliação do controle, de checagem, de testes substantivos, assim por diante, naquilo que realmente pode ter um problema nas demonstrações financeiras. E aí você tem muito mais chances de achar o ponto onde a fraude é possível. Certo? Eu tive, lembrando um pouco dos casos que você contou, eu tive 2 casos, um muito no início da profissão que eu achei engraçadíssimo. Acho tragicamente engraçado, mas os donos de uma empresa, um casal de uma empresa média, simplesmente pediam para os fornecedores aumentarem o preço, certo? Nas compras, e devolver uma parte para eles, logicamente, por baixo do pano. Mas isso foi assim, o tipo tradicional. E depois eu participei num caso, numa grande operadora telefônica aqui do Brasil, em que houve a contratação de um escritório independente, aliás, dos Estados Unidos, para analisar um caso de fraude, e o corpo que analisou todo esse trabalho, como você bem pontuou, foi aquele escritório contratado do exterior, a própria auditoria interna, que era um corpo bem independente dentro dessa operadora, e nós, auditores externos. E realmente chegamos a uma conclusão que, na minha avaliação, na avaliação nossa do auditor independente, foi realmente uma avaliação correta, independente, que não houve esse tal pagamento de propina que estava sendo investigado. Certo? Mas eu queria colocar isso porque eu faço um meia-culpa, que o auditor muitas vezes diz, não sou responsável por descobrir fraude. Não, não é. Mas você é responsável por fazer uma auditoria baseada em risco, porque isso vai te deixar muito mais perto, além de maior eficiência e potencialmente maior ganho, rentabilidade, vai te deixar muito mais perto de você perceber onde pode estar os problemas que te levem a descobrir uma fraude. Muito bom, muito bom. Rudá, você pediu a palavra, eu ia te passar de qualquer maneira, porque você usou o chat. Então, a Posso só palavra. fazer um Claro, comentário claro, aqui, claro. Edson, em cima do que o Rodil falou? Rodil, sempre nos fóruns, né, nas aulas, né, com os alunos ou diferentes fóruns, essa pergunta sempre vem, coitado do auditor, né? Sempre vem lá, mas onde estava o auditor, né? A gente sempre escuta isso. E as pessoas não entendem também, né, a própria questão de critérios de materialidade, análise de risco, né, que você bem colocou. E muitas vezes os pagamentos de propina, eles são pequenos valores, né? Que seria muito difícil mesmo você pegar. Então, eu acho que até, de certa forma, em boa parte dos casos, muito difícil se pegar esse tipo de coisa. Mas é interessante mesmo, porque mesmo com autoridades, né, em diferentes fóruns, esse ponto vem. Mas e o auditor, né? Então, eu acho que é importante essa conscientização mesmo, né, do como é que funciona o trabalho e tal, porque senão o coitado do auditor vai ser frito, né? E a auditoria tem um papel, o externo tem um papel importante aí, né? Eu diria quase que social, porque o que eu acabo vendo no escritório, muitas situações em que a empresa não tomaria providências para apurar uma determinada conduta,
tomar medidas para aprimorar controles e tal, se não fosse a pressão ali do auditor externo, né? Então, acho que o auditor externo tem um papel aí muito importante aí. Eu acho que muito do combate à corrupção no Brasil, no meio corporativo, nos últimos anos, eu vejo também em decorrência dessa análise bem detalhada aí dos auditores externos, que passam a ser aí um novo interlocutor, né, para as empresas desses temas relacionados à compliance. Desculpa, eu te cortei, Edson. Não, de maneira nenhuma. Estava só passando a palavra. Foi excelente o seu esclarecimento. Mas diga, Rudá, seja bem-vindo de volta e a palavra é sua. Não, nunca fugi. Eu estava cozinhando e aí eu vi o nome da reunião de hoje. Eu falei, essa reunião eu tenho que participar, né? Então, eu tenho muito prazer de falar desse tema, que eu lembrei agora que em 2017, quando a gente falou sobre responsabilidade dos administradores e auditores independentes, eu fiz aquela apresentação lá no final de 2017 também para falar da auditoria, né? E depois disso teve muita coisa, muita água que rolou, né? Então, pensando até algumas palavras que o Carlos falou sobre a CTA 30, a CTA 30 é um documento originário do IBRACON, mas de discussões e eu posso até dizer de documentações que é da firma onde eu atuo. Então, a gente teve um trabalho muito forte junto com o IBRACON para ter o CTA 30, em especial por uma questão de mercado muito maior, porque a gente notava que questões de procedimento de auditoria relacionado a um pouco do que o Rodil falou em relação à abordagem de risco, até onde a gente deveria ir fazer por uma questão sistêmica da auditoria. Então, eu tenho bastante orgulho de ter participado da CTA 30. Eu tenho bastante orgulho também que o sócio que tocou muito forte a CTA 30 era o sócio responsável pela Eletrobras, então ele tinha muito conhecimento de causa de todos os assuntos, de todos os debates relacionados à prática. Muito dos casos que o Carlos falou, eu participei na parte de auditoria Risk Management, então eu tenho um conhecimento bem aprofundado da documentação. Talvez nos últimos 3 anos, ao invés de norma internacional e FRS, eu tenho atuado muito em norma de atos e suspeitas de atos ilegais, né? Mas eu queria só tocar alguns pontos que eu acho que são, além dessa questão um pouco mais de background, né? Um pouco que eu acho que vale a pena a gente só pensar, né? Uma coisa que quando você vê o nome, né, fraudes ou crimes contábeis, na verdade, quando a gente está falando do CTA 30, quando a gente está falando da NBCTA 250, a gente não pode pensar que a gente só está falando de fraude. Fraude é 240, é uma outra norma. Aqui a gente está discutindo atos ou suspeitas de atos ilegais. O que tem uma definição por si só, que pode estar atrelado a, entre outros, propina, mas tem vários e tem um conjunto muito maior, muito mais extenso relacionado ao que pode ser considerado como ato ilegal, né? E o que o Rodil falou que é muito importante, assim, o auditor ele tem, pelas normas de auditoria, uma abordagem de risco. E aqui, só que pensando no conceito de materialidade, quando o Carlos falou, mas às vezes é imaterial saldos, mas o grande ponto da auditoria é que a auditoria, ela confia em alguém, ela não emite uma opinião por confiança em si própria, ela confia em alguém. Então, ela tem que confiar naquelas pessoas que estão a representando a administração. Então, ela tem que, muitas vezes, por uma abordagem de risco, fazer análise de controles. E, dentre essas análises de controle, ela tem que avaliar, dentro dos seus procedimentos, suspeitas de ato ilegal, que pode ser pagamento de propinas, pode ser superfaturamento. E aqui tem um leque muito grande do que pode ser um ato ilegal, né? Então, às vezes, até saldos que possam ser considerados abaixo de uma materialidade qualquer que seja, eles são materiais porque eles podem demonstrar uma tendência da administração e isso vai impactar a forma ou a representação da administração para o auditor. Então, só para deixar claro que sim, e a CTA 30 vem colocar isso. Então, a CTA 30 já é um debate que não é de hoje, ele é um debate que a gente vem discutindo em IBRACON há quase hoje 2 anos. Então, eu lembro desde o começo de 2020, a gente já tinha um documento em debate com o IBRACON, e foi uma questão de convencimento e de edição e de melhoria, discussão com a CVM, discussão com o mercado, para ter um documento que possa
demonstrar para o mercado exatamente até onde o auditor faz, até onde a administração tem que fazer, qual é a relação entre essas partes, porque o grande problema que nós, auditores, tínhamos, por exemplo, no caso da Petrobras, no caso da Eletrobras, é que quando o auditor chegava e falava assim, olha, eu vi isso na Polícia Federal, eu vi isso lá na mídia, eu vi isso na delação premiada, a administração falava, você está falando que eu cometi, você está me julgando pré a relação. Então, no caso da Eletrobras, era assim, era chegar na mesa falando assim, você está falando que eu cometi, sendo que só tem uma suspeita, e o auditor ficava numa posição extremamente sensível, porque é uma suspeita. Mas sendo uma suspeita, você tem que fazer um conjunto de coisas, porque no final o auditor tem que confiar naquela pessoa, né? Às vezes não é nem o saldo que é grande, às vezes é a confiança que eu preciso ter, e isso impacta muito tudo para fins de auditoria, não só relacionado ao que a gente está discutindo aqui. E nesse ponto, eu só queria destacar algumas coisas que eu ouvi do Carlos, que eu acho que é importante. Primeira coisa, o auditor, ele não faz investigação forense, não é auditoria independente. A auditoria independente não faz investigação forense. Na verdade, quem faz toda a investigação, quem tem que fazer toda a reação, quem tem que fazer tudo é a administração. O que o auditor vai fazer é o que o Carlos chamou de procedimento shadow. E shadow não é jocoso de, embaixo das sombras, que ninguém sabe. Não, shadow porque é um acompanhamento. Então, é a administração fazendo e o auditor acompanhando. Porém, o que o auditor faz também é, quando a administração vai fazer o seu plano, o auditor fala se esse plano pode atender às suas demandas. Então, olha, eu vou te ajudar também, não é só que eu vou estar junto com você, não, olha, também, vamos pensar, poxa, por exemplo, quais são as palavras-chave que você vai utilizar para ver os e-mails, quais são as entrevistas, quais são os seus planos, quem vai estar no seu comitê, na sua investigação, por exemplo, você não vai fazer investigação, você vai fazer uma investigação interna, se você fizer uma investigação interna, ela não é independente por default. Então, a gente tem que ser uma investigação objetiva e competente. Uma investigação externa. Poxa, essas pessoas são independentes e competentes, vamos olhar junto. Então, o auditor, ele não faz a investigação. Quem faz é a empresa, e o shadow é muito mais, não é algo na sombra, mas é muito mais de acompanhamento. Então, o auditor, ele não faz a investigação em si, né? Porém, e aqui tem gente muito capacitada que são especialistas contratados pela auditoria e, às vezes, até especialistas dentro da firma de auditoria, ou, às vezes, especialistas de firmas de auditoria que prestam serviços de shadow investigation, que são o que a gente chama hoje de forense, né? Forensic accounting, que já tem nos Estados Unidos há um bom tempo, no Brasil ganhou muita força por culpa dessas investigações, né? E aqui só pensando um pouco e destacando talvez o final, né? Aqui pensando que já está tudo a questão de comitê, o que o auditor fez, etc., o que o auditor tem que fazer. Um grande ponto que a gente tem tido problema sério no Brasil é as investigações em andamento. Porque você chega na hora de emissão das demonstrações financeiras e muitas vezes a investigação interna finalizou, mas a investigação do órgão competente não finalizou. Isso coloca o auditor numa situação extremamente complicada e extremamente complexa de relacionamento, porque, novamente, o auditor tem que confiar na administração. A investigação não precisa estar finalizada, porque a norma não diz que se a empresa cometeu ou não cometeu. Não é isso. É se há suspeita e se os planos foram feitos, ou seja, se os riscos foram sanados. Então, pode ser que a empresa tenha cometido aquele ato, mas se tudo foi sanado, o auditor vai emitir a sua opinião relacionada às demonstrações financeiras. Então, a gente tem tido discussões sérias e problemáticas no Brasil, porque você tem essas investigações, igual da Lava Jato, que vira fases e começa a virar outra fase, da outra fase, da outra fase, da outra fase. Então, aí vai exatamente no que o Carlos falou, das empresas hoje terem programas de compliance interno, acompanhamento de hotlines, acompanhamento de mídia, etc., e o auditor fazendo também uma avaliação de controle sobre isso, porque às vezes o auditor, o que o Carlos falou, né, não é o auditor que vai vir depois que você falou e te falar, às vezes o auditor viu na mídia, às vezes o auditor vai fazer procedimentos no seu hotline e assim por diante. Então, acho que é bem interessante essa visão do auditor, né, e o quanto a gente vem evoluindo. Com certeza, hoje, a gente tem uma posição perante a profissão de auditoria muito mais avançada, na minha visão, do que a gente tinha quando estourou Petrobras.
quando a gente tinha lá em 2018. E provavelmente a partir de agora, depois da CTA 30, a gente vai ter uma melhor percepção da profissão, dos profissionais em relação ao que eles têm que fazer. E pensando no que o Rodrigo disse, né? Até onde o auditor tem que ir, até onde a administração tem que ir, porque, novamente, é responsabilidade da administração. O auditor, ele tem a sua pessoa física lá, o sócio tem a sua pessoa física, mas quem faz é o auditor. Falar, por exemplo, eu ouço em aula também, eu dou aula e ouço. Cadê o auditor? Cadê a administração? É a administração que é o responsável. Se o cara cometeu uma fraude, você tem que bater na administração. O auditor fez seus procedimentos e não identificou, a administração não passou, ou dentro dos seus procedimentos, algo falhou, mas falhou. Quem cometeu o ato foi a administração. Quem não fez a investigação foi a administração. Bom, Carlos, quer comentar alguma coisa? Brevemente aqui, essa questão da CTA, ela é interessante porque quando a gente olha as Big Four, o que eu vi é que mais ou menos ali elas seguiam um procedimento muito próximo, né, nesses casos assim. Mas em outras empresas, cada uma tratava de uma forma, tal. A OAB até chegou quando saiu, aí estava em discussão a CTA, a OAB criticou bastante até a norma. Eu até vejo de uma forma diferente, assim, eu vejo até de um aspecto positivo, porque foca ali bastante nessa questão de independência, que é algo importante, né, para que se tenha algo com a credibilidade, né? E eu acho que a interação com os auditores, né, externos, nesse contexto aí das shadow investigations, é interessante porque o auditor, por vezes, já trabalha ali na empresa há algum tempo, né? E por vezes quem está chegando para fazer investigação, até por uma questão de uma independência, às vezes é o primeiro contato que tem com a empresa. Então, assim, você não conhece muito ali, está se ambientando, né? Então, nesse contexto, acho que ter um diálogo com o auditor externo ajuda, porque, eventualmente, o auditor externo ali, ele já traz alguns pontos que fazem sentido de serem incorporados, né, na investigação, e você já consegue endereçar desde o início. E como o Rudá falou, né, a investigação compete à empresa, né, e às vezes, né, no início lá vinha um ou outro pedido algum comentário que não era muito pertinente, então você tinha que dar um empurrão lá no auditor, né? Ou o auditor às vezes vinha com uns pedidos meio impossíveis, né? Que basicamente assim parecia que era tentar ter uma justificativa para não assinar a demonstração. Então, eu acho que nesse contexto a norma ajuda isso, né? E um desafio que surge, especialmente, né, para empresas sujeitas aí à legislação estrangeira, é que você tem a questão do sigilo cliente-advogado, né? Em que, por exemplo, no âmbito do FCPA, para quem está sujeito, se a empresa entrega informações sujeitas ao sigilo cliente-advogado para o auditor externo, isso está passível de ser entregue também para as autoridades. Então, ela abre mão do sigilo, né? Então, poderia ser solicitado pelas autoridades, tal. Isso coloca um nível de complexidade, né? Porque, por um lado, você precisa dar o conforto para o auditor externo. Por outro lado, a partir do momento que você entrega documentos, né, sujeito ao sigilo a cliente advogado, você faz com que a autoridade estrangeira possa pedir isso, o acionista minoritário numa class action, por exemplo. Então, tem toda uma dinâmica, né, nessas interações com os auditores. Por vezes você não entrega o documento, mas você mostra para que o auditor tenha ali um conforto. Então, essa é uma dinâmica
complexa aí também, que adiciona aí mais um nível de complexidade para um assunto que por si só já é complexo. Muito bom. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Porque eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos amigos. Mas fala, Eric. Não, eu queria fazer uma pergunta bem besta mesmo, no sentido de que e como agir se há suspeita de que o auditor também está envolvido? Como é que você entra nessa? Será que tem alguma previsão por parte das normas do que agir quando há também suspeita de que o auditor, como nada impede que um auditor, às vezes até como um camarada individual que está tocando, não estou falando necessariamente da firma, mas você pode ter um camarada ali no meio do caminho que resolveu não olhar por um determinado papelzinho ali que estava ali, sabe? Tem alguma orientação nesse sentido? Olha, felizmente eu nunca me deparei com essa situação de ter ali o auditor externo, perdão, envolvido, né? O auditor interno, Eric, muitas vezes, viu? E aqui, porque o que acontece? Muitas vezes, você, ainda que tenha um comitê independente dentro da empresa, né, criado ali, você precisa ter algum ponto focal, né, para te ajudar com documentação dentro da empresa, né, obter informações, ou eu quero entrevistar alguém, né, não dá para eu baixar lá, eu quero falar com fulano, né, alguém precisa fazer esse meio de campo, falar, ó, a gente vai marcar aqui uma entrevista, tal. E aí, por vezes, né, pode ser que o auditor interno tenha falhado, né, em algum aspecto, ou conforme os pedidos que eu vou fazendo, quem está atuando ali nesse meio campo, meio que sabe um pouco para onde a investigação está indo, né? Porque com base nos seus pedidos, o cara, opa, né? Então, algumas empresas, né, quando ali você tem uma potencial preocupação com relação a essa questão da figura interna, você escolhe aí uma outra forma de governança, né? De repente uma outra área para fazer esse papel ali, quase como um PMO. Agora, no caso do auditor externo, aí confesso que eu não sei como funciona, se tem alguma regra específica, teria que olhar aí. Aracaki, vamos lá. Não, só queria comentar que o que o Eric perguntou aí, eu vi na minha vida 2 eventos muito parecidos, que uma firma de auditoria tinha lá num certo país um hall de clientes, né? E simplesmente o maior cliente teve um problema tão grande e se falou em erro do auditor, e aí o grupo, que era muito grande, desqualificou, ou descredenciou ou cortou aquela firma inteira de auditoria e mandou alguns países irem lá e assumir todos os clientes internacionais, etc. E todo mundo que estava lá foi separado, né? Isso foi feito lá naquela época, por volta, depois de 2001, né, quando a Arthur Andersen quebrou. A SEC determinou um conjunto de regras, pelo que me consta, chamava-se Safe Harbor. E nesse conceito do Safe Harbor, cada firma de auditoria de cada país deveria ser independente ou trabalhar de forma que não estava intimamente com as mãos dadas com a matriz, como Arthur Andersen funcionava, né? De forma que quando um país tem um problema grave, aquela firma só se afunda naquele lugar, né? E o resto do mundo é salvo, né? Então eu já vi esse caso aí 2 vezes, viu, Eric? É um caso raro, mas ele pode acontecer, tá bom? E aproveitando já que eu estou com a palavra aqui, queria dizer 2 coisas que quem gosta de ver aí assuntos que os auditores externos entram numa fria, tem o site do PCAOB e tem lá os resultados de inspections, né? Eu passei por 2 inspeções do PCAOB, fui questionado, não vou dizer que interrogado, né? Mas você fica
na frente de duas pessoas que te fazem um monte de pergunta, pedem evidência, etc. É um assunto bastante interessante. E esse resumo das inspeções das firmas de auditoria é público, né? No Brasil, até hoje, teve mais de 100 reportes envolvendo as firmas de auditoria que atendem os clientes que estão registrados lá no mercado americano, né? Aqui no Brasil chamamos de FPIs, né? Então, os FPIs brasileiros que estão no mercado americano, que são atendidos por firmas de auditoria que estão no Brasil, são inspecionadas a cada temporada, né? E aproveitando aí a palestra do Carlos, que foi muito boa, né? Eu queria dizer o seguinte, que quando um auditor aceita trabalhar com uma empresa, por norma de auditoria, né, chamadas ISAs, ele é obrigado a avaliar tanto a empresa quanto os principais administradores, né? E essa avaliação envolve uma pesquisa de dados, etc. E normalmente quando ele aceita, quer dizer que ele pesquisou e aceitou, ele topou a parada e fazer o trabalho. Se no meio do trabalho ele percebe que tem alguma questão que aqueles dois executivos ou mais fizeram que possam afetar o renome da firma de auditoria, ele chama isso de risco de associação. Então, ele tem que se desmembrar ou se desvincular disso e fazer outra pesquisa independente, né? Isso está descrito nas regras de auditoria também. Então, por isso que ele tem que fazer outras análises e pesquisas de forma independente também, por conta dele. E, obviamente, ele deve ir no próprio cliente e começar por eles. Olha, temos um problema aqui que pode ser aparente ou não, e a obrigação de avaliar isso e tentar esclarecer é sua. Se a empresa não fizer nada ou fizer alguma coisa que ele julga insuficiente, ele deve, por obrigação profissional, fazer a sua própria pesquisa e chegar à sua conclusão, tá? Então, só queria dizer isso que acho que ajuda um pouco o entendimento dos motivos, dos porquês, né? E por último, é o seguinte, tanto o PCAOB quanto a CVM brasileira, nos últimos 5 anos, eu tenho visto que ela tem aumentado a quantidade de puxão de orelha que dá tanto nos auditores como nos administradores de empresas de capital aberto. Então, para os advogados, eu acho um prato cheio trabalhar com essas empresas, né? E é garantia de bons trabalhos, tá bom? Acho que era isso. Muito bom. Carlos, você estava se mexendo antes de eu passar para o Rudá. Você quer comentar alguma coisa? Então, vamos. Tá quase uma banca de mestrado aqui, ou doutorado. Vamos lá, Rudá. Quanto ao CTA30, então, o que o Carlos falou, não necessariamente as Big Four tinham procedimentos padrões, não existia na prática, e eu digo na prática, não em relação a vamos dizer, né, os manuals, os manuais que as firmas têm. Os manuais eram similares, mas na prática não. E também a gente tem um ponto no Brasil que as Big Six, elas acabam atuando os grandes clientes. Então, quando você pega as Big Six, você também tem uma diminuição em relação a esses procedimentos, por isso que a CTA30 ela é muito importante. Quanto à pergunta do Eric, a gente tem que pensar em 2 momentos, né? O primeiro momento é antes da identificação do ato. Então, hoje, as firmas de auditoria, por questão de risco sistêmico, etc., elas têm controles de qualidade muito específicos e bem fortes, eu digo por experiência, por atuar em risk management de firma de auditoria, em relação a controle e peer review, controle entre firmas de auditoria de cliente, sócios revisores de cliente. Você cria múltiplas camadas, pessoas que deveriam ter uma maior independência em relação a honorários, etc., para fazer as revisões do seu cliente. Então, isso é antes. Quando e durante a revisão, eu costumo dizer, e eu ouvi de vários sócios, que o sócio ele acaba tendo uma boa responsabilidade no processo, nos procedimentos, mas ele perde muito controle. Aonde eu quero dizer que ele perde muito controle? Quando identifica um ato, e esse ato, essa suspeita, e a norma fala, em inglês not clear and consequential, eu acho que, deixa eu ver como a gente traduziu, que é um termo que eu acho horrível, efeitos possuírem um impacto que não seja claramente sem consequências, que eu acho um termo horrível, mas assim, é assim que é a norma, né? Não seja impactos que não sejam claramente sem consequência,
tudo que a gente está falando vai ter que ser imposto, não tem discussão, não tem, eu vou diminuir, por exemplo, a empresa tem investigação interna, qualquer coisa, tudo que a gente está falando tem que ser feito. E, geralmente, o sócio perde muito do seu controle. O que quer dizer? Precisa ter especialista, então ele vai ter que contratar uma área de shadow, se tiver na empresa, senão vai ter que contratar de fora. Para fins de sign-off dessas consultas, dessas discussões, geralmente vai para a matriz, geralmente vai para níveis maiores, não cabe só ao sócio de auditoria, tem múltiplas camadas de revisão, eu digo por experiência pessoal, no caso da firma que eu trabalho, quando eu estava no Brasil, você tinha sócio, você tinha risk management local, você tinha acima de um risk management local, você tinha risk management fora do país, você tinha múltiplas camadas. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, que eu participei em várias revisões, eu lembro de participar no mínimo 5 documentos que me demandou 6 meses para cada investigação, assim, que parecia... Era só o cara, na delação premiada, falou XYZ, putz, era um memorando de 40 páginas, entendeu? E não era só o sócio, não cabia só o sócio discutir isso. Ele tinha múltiplas camadas de revisão que, de alguma maneira, você pode falar, mas e se o sócio tiver envolvido? E se tiver alguma coisa? Você tem essa primeira camada das firmas de auditoria para proteção da sua marca, que é sócio-revisor, revisão de qualidade, etc. E essa segunda camada que fala, olha, se identificou o shadow, alguma coisa que impactou o seu nome, etc., você também vai ser envolvido, também vai te impactar, não tem como não discutir isso, se for algo relacionado a alguma coisa de sistema contábil, né, ou governança. E eu não digo que já aconteceu, porque assim, não lembro de nenhum caso, mas assim, é uma discussão que o sócio ele sabe que quando caem essas discussões são discussões de fraude, etc., que acabam impactando inclusive a pessoa física, né? São discussões que até para as áreas de risk management é difícil. Você pega uma fraude de um cliente que você já atuava. Você, como risk manager, você vai revisar tudo que o sócio fez, você vai revisar a pessoa física do sócio também, porque de alguma maneira ele impactou a marca da empresa. Muito bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Porque eu queria voltar num ponto. E aí, dentro daquilo que o Carlos falou, da correção, da integridade, melhor dizendo, das demonstrações contábeis, o Carlos citou um caso de desconto, né, que tinha lá o evento, e aí um acordo entre as empresas, você acabava fazendo isso via desconto. Então, você tinha um benefício que ele aparecia de uma maneira diferente na contabilidade. Mas o que me chama a atenção, e aí que eu quero ouvir o pessoal da área especificamente, o que me pareceu, Carlos, se eu bem entendi, é quase que uma permuta, assim. Então, eu te faço alguma coisa e você, em vez de me pagar, você me retribui com alguma coisa, né? Mas a contabilidade não teria que demonstrar os dois contratos e vamos dizer assim, uma compensação de pagamento. Eu não teria que ver os valores efetivos em vez de ver um desconto na contabilidade? Aí eu queria ouvir os especialistas aqui. Edson, aí eu acho que tem um problema não só de balanço, mas um problema de burlar o orçamento. O cara está dando um jeitinho de burlar o orçamento. Ele não tem orçamento para fazer uma coisa, aí alguém tem um orçamento sobrando para fazer outra coisa, esse cara que faz a outra coisa faz pelo que tem aquilo. Quer dizer, esse é um problema sério de controle interno. Quer dizer, o cara, ele pelo ponto de vista, não é nem societário, pelo ponto de vista gerencial, ele não deveria poder fazer isso. Senão, para que serve o orçamento? Né? Quer dizer, pelo que eu entendi, esse é um problema ali de que você tem ou um management override, ou enfim, de alguma forma que o controle interno foi para o saco. E isso daí é uma situação
relativamente comum de você encontrar, de assim, olha, eu não tenho orçamento para fazer uma determinada coisa, mas a outra área tem orçamento para fazer aquela outra coisa, aí a outra área vai contratar o cara para fazer um negócio, mas o cara faz outra coisa, mas o documento é que o cara fez aquilo. Isso, inclusive, e aí o Rudá e os auditores podem dizer melhor que eu, existem processos de avaliação de controle interno para ver se isso não está sendo feito desse jeito, que às vezes não é fácil de pegar, porque às vezes é o gerente que faz, às vezes mas você tem testes da auditoria para checagem específica de se isso não está acontecendo, quer dizer, se você não está tendo... porque normalmente isso aí o cara dá bypass também dá bypass no sistema para aprovação de coisa, então... Mas é complicado isso daí, viu? Então, mas esse é o ponto. Se você percebe que é assim, é que eu já tive essa questão na área tributária, né? Porque a Receita Federal não deixa passar. Se ela percebe que isso está acontecendo, isso é uma permuta é uma compensação de pagamento, porque duas operações ocorreram. É que como eu tenho a empresa A deve para B e a empresa B deve para A, elas fazem uma compensação ali. Mas isso é compensação de pagamento. As duas deveriam reconhecer a receita e as duas deveriam reconhecer o custo. E vejam, o que o Carlos colocou, que eu achei interessante, é usar isso, inclusive, para fazer uma transferência de recursos para alguém. Né? Se você envolver o poder público, nós estamos falando efetivamente de corrupção. Né? Se é empresa privada, a gente vai ter que tentar configurar algum crime aí, porque a gente não tem corrupção privada no Brasil, mas a gente pode falar em apropriação indébita ou estelionato, alguma coisa nesse sentido. Mas o meu ponto é, a auditoria percebendo isso, não é um erro na contabilidade? Não é algo que o auditor tem que levantar e falar, né, a respeito? Rudá, você está com a mãozinha levantada. É procedimento do auditor avaliar se as transações estão a valor de mercado. Ele vai ter que fazer isso. Se passou por algum problema, é um problema dentro da amostragem, mas o auditor tem que sim fazer isso em relação ao processo de pagamento, fornecedor, qualquer coisa do gênero. Então, pode ser que fale novamente, a auditoria, ela é uma abordagem, ela é, por definição, ela não é por população, ela não faz tudo, ela tem uma reasonable assurance, ou seja, ela eu esqueci o termo em português, mas é reasonable assurance, então ele não é integral, mas sim o auditor tem que fazer, e novamente, o auditor, não sei se vocês já pegaram uma carta de representação, o auditor pergunta isso para a administração, as transações estão sendo feitas a preço de mercado, tal, a administração assina que está fazendo. Se o administrador está assinando algo que não está condizente com o que ele efetivamente está fazendo, aí é um segundo problema. Mas, novamente, temos esses dois lados. Só um ponto, Edson, e depois talvez a gente possa até voltar nesse ponto com o comentário do Paulo. Um exemplo que eu sempre dou em aula quando eu discuto esse assunto é pejotização no Brasil. Pejotização no Brasil é crime? Se você pega auditor, uma empresa que está fazendo pejotização, o que o auditor tem que fazer? Ah, mas a empresa está reconhecendo FGTS e INSS. O que o auditor tem que fazer? Cabe ao auditor fazer alguma coisa? O auditor é obrigado a fazer alguma coisa se ele pegou pejotização? Não, mas sabe o que é engraçado, Rudá? Excelente exemplo. Quando você faz uma due diligence de aquisição, o auditor levanta esse ponto. Né? Quando chega o auditor do comprador, ele levanta. Por que quando ele é o auditor, ele não faz nada? Esse é o ponto. Ele é, sim, obrigado a fazer algo. Por exemplo, eu digo por experiência, e quando eu digo evolução no cenário, a gente, quando eu estava no Brasil, a gente sempre falava, você fez, tá bom, eu não quero saber se você é limpo ou sujo, ou se você tá limpo ou sujo, se você, lá quando você era pequeno, você roubou bala de alguém, mas assim, eu quero saber se a pessoa que eu estou me relacionando hoje, ela está limpa, se a empresa que eu estou me relacionando hoje é limpa. Ah, mas todo mundo faz pejotização, todo mundo lá no refeitório paga o almoço para o policial, isso aí é prática comum brasileira, mas é crime.
Não pode fazer isso. Se não pode fazer isso, eu, como auditor, eu tenho que confiar em você. Ah, mas é pequeno, eu tenho tais funcionários. Mas não pode. Eu, como auditor, e novamente, mas é imaterial. Aqui não é uma discussão de materialidade quantitativa. Aqui é uma discussão de se eu posso ou não confiar na pessoa que está me representando. Então, no seu caso, é um caso clássico. O meu problema é que eu tenho procedimento de auditor, mas eu também tenho na carta de representação o cara falando que está fazendo transação a preço de mercado. Se ele não, e novamente, ele pode fazer transações fora de preço de mercado, fazer divulgação e demonstrações financeiras, e sobre esses eu vou fazer procedimentos maiores, porque o risco é maior. Muito bom. Aracaki. Não, sobre esse assunto aí da compensação que você comentou, eu já vi um caso que teve compensação financeira de empresa A e B, né? E no caso, cada parte reconheceu a receita e despesa correspondente, né? E pagou os impostos em cada lado. E nas duas empresas esse assunto na época foi tratado como ok, né? Agora, um caso de escambo sem tratamento correto, eu acho que é problemático, né? Não sei se foi isso que você falou, Edson. Que era essa Não, dúvida. é que quando o Carlos começou a falar, ele deu esse exemplo, né, de um acordo entre as empresas e que uma acabou dando um desconto para outra. Foi um desconto recíproco ali, né? Ou um pagamento em bens, alguma coisa nesse sentido. E aí foi o que me chamou a atenção, porque, como eu disse, eu já tive essa questão em matéria tributária, né? Porque senão você faz isso, não emite nota, e aí você não paga os impostos devidos, né? Não, você teria que fazer a operação normal e depois não vai ter o fluxo financeiro. Só isso. Então, no caso que eu vi, a empresa B tinha um acordo com a empresa A. E a empresa A recebia o serviço da B, né? Quando eles fizeram a compensação financeira, a troca foi mantido aos mesmos patamares pactuados antes da compensação. Ou seja, quando você já tem um convívio com um fornecedor, esse fornecedor já te dava usualmente um desconto, não é por causa da compensação que ele vai cortar o desconto. O desconto foi mantido ao mesmo patamar antes da compensação. Isso foi tratado pelas duas empresas com envolvendo os auditores e foi dado ok. Faz pouco tempo, faz uns 10 anos só, mas acho que deve estar ok. Não, mas já era a prática, né? Professor Eliseu. Isso aí é tão relevante que hoje tem norma contábil a respeito, tá certo? Você é obrigado a reconhecer o valor que seria o valor de venda e obrigado a reconhecer a despesa. Não é formalmente expresso isso, quer dizer, não é só não na essência, interpretação, não, é expresso essa situação, mesmo porque ela é fortemente utilizada em muitos segmentos, infelizmente. Para fazer coisas que não devia. Não é para quando o velho exemplo que está lá na norma do supermercado, que você faz isso para ele colocar o produto numa gôndola mais atrativa, não. É quando isso é feito para outras coisas realmente originadoras de situações indesejáveis, pelo menos para os que não são beneficiados. Então, e aí isso me lembra, né, um artigo que eu uso lá na turma do GEDEC também, que o Carlos comentou, né, que a FCPA, né, o FCPA, ele praticamente trouxe para a contabilidade, né, essa verificação, né, de crimes. Então, é assim, ou você pagou propina, ou a contabilidade vai dizer que pagou propina, e aí, obviamente, você está confessando, né? Ou se você não disser que pagou propina, a contabilidade está errada. Aí você entra pela questão da fraude contábil, porque sua contabilidade não está adequada, né? Então, é um texto que eu acho Edson, bem você interessante e viu o serve caso da muito bem. Braskem? Você viu o caso da Braskem? Não, Que não. o presidente foi preso lá o ex-CEO foi preso nos Estados Unidos?
Não, por causa da eu Lava lembro Jato. das questões da Braskem, Exato, mas eu mas não ele lembro foi dessa. preso, eu acho que há um mês atrás, lá nos Estados Unidos. Ele estava preso e agora foi condenado, alguma coisa do gênero. É exatamente o que você está dizendo. Então, ou ele vai ser pego pela propina, ou ele vai Se eu ser não me pego engano, pela por contabilidade. falsificação de documentos contábeis. É o Al Capone, que é preso por sonegar imposto, né? E Bom, não, vamos lá, Carlos. Eu ia te passar a palavra mesmo. só um comentário aqui para mostrar, assim, a problemática da situação, né? Porque esse dispositivo contábil do FCPA, em resumo, ele pede que a contabilidade reflita de forma precisa as operações. E vejam, isso é um crime se a empresa deixar de cumprir com isso. Mas o que é ter uma contabilidade que reflita de forma precisa as transações? Não tem uma regra para isso, né? O que para quem é advogado causa arrepio, né? Porque eu não consigo saber o que se espera que eu faça, né? Então, quem é advogado aí quase cai para trás, né? E quando os clientes perguntam isso, né? Ou quando as pessoas perguntam isso, eu acho que a chave aqui é você ter uma documentação que reflita de uma forma simplificada o que aconteceu. Então você olha lá, na nota tem nota referente ao serviço de consultoria prestado no período tal a tal, você tem a evidência junto. Agora, se você precisa de vários layers aí para conseguir entender, talvez você tenha alguma dificuldade. E vejam a sutileza da coisa. Não necessariamente o foco é como isso foi contabilizado, se foi contabilizado de forma correta ou deixado de contabilizar, mas se a contabilização reflete o que aconteceu. Tem um caso altamente polêmico. Enquanto vocês falavam aí, eu fui buscar aqui. É um caso da Sharon Plough, em 2004. E esse caso da Sharon Plough aconteceu o seguinte: a Sharon Plough, a farmacêutica, né, eles estavam patrocinando ONG na Polônia que fazia manutenção de sítios arqueológicos. Só que a Sharon Plough fez essas doações e aí a pessoa responsável por essa ONG estava relacionada ao ministro, secretário de saúde, lá que era responsável por inclusão dos medicamentos na lista de medicamentos a serem fornecidos pelo governo. E aí o governo norte-americano é até curioso, Edson, porque o chefe da área contábil de FCPA, perdão, da área contábil da SEC à época, nem tinha unidade de FCPA, eu participei de um evento com ele, e eu questionei como é que surgiu esse caso da Sharon Plough. Ele falou, eu tinha lá uns advogados que trabalhavam comigo, não tinha muita coisa para fazer. Eu falei, vou dar uma pesquisada aí na internet, o que vocês acham e tal, né? E aí eles viram essas questões de doações e começaram a olhar para esse assunto e viram que a Sharon Plough tipicamente não fazia doações fora do contexto médico, né? Então, como sítios arqueológicos. Essas doações para sítios arqueológicos estavam acima do valor médio que eles faziam de doação, muito acima. E aí, um caso altamente controverso, a Sharon Plough foi sancionada por violação. Quando eu digo sancionada, no contexto de acordos, né? Porque o FCPA é uma lei de 77 e até hoje só 2 casos de empresas foram a julgamento. E aí, a Sharon Plough, ela foi sancionada por quê? Por violação ao dispositivo contábil, porque esses pagamentos da Sharon Plough, aproximadamente $76 mil, they were made to the Shuttle Castle Foundation to induce the director to influence the health fund's purchase of Sharon Plough's pharmaceutical products.
E qual que é o ponto aqui? O que a SEC está falando, né? Bom, você fez isso para influenciar o cara ali, do secretário de saúde. Isso não aparece na sua contabilidade. Por conta disso, a Sharon Plough foi sancionada. Qual que é a dificuldade aqui, né, no âmbito do FCPA? Um caso de 77, perdão, a lei de 77 até hoje, 2 casos apenas a julgamento. Então, você não desenvolve jurisprudência. Talvez se a Sharon levasse esse caso a julgamento, talvez tivesse uma chance de êxito, mas as empresas evitam isso, né? Porque tem um dano à imagem, tem fundos de pensão que tem como regra não investir em empresa que é ré num procedimento criminal. Então a jurisprudência não se desenvolve e aí você tem casos como esse, né? Que são altamente aí polêmicos, né? Então, é interessante. E o Rudá também colocou o caso ali, né? E você vê a relevância, então, da contabilidade. Bom, Eric. Edson, o caso da Braskem, eu ouvi até um cara falando, ele foi condenado nos Estados Unidos por um crime que no Brasil não aconteceu. Mas posso só um comentário aqui, desculpa. É o caso da Petrobras, né? Porque aqui no Brasil a Petrobras é vítima, né? Mas a Petrobras nos Estados Unidos celebrou um acordo, né, com relação ao FCPA por conta dos dispositivos contábeis e de controles internos, porque a contabilidade não refletia ali de forma precisa as suas transações e a questão dos controles internos, né? O que aconteceu por conta de problemas de controles internos. Desculpa, Eric, eu te cortei. Não, imagina, que isso. Duas coisas. A primeira coisa era 50 e poucos mil dólares, que foi o negócio? 76 mil dólares. 76 mil dólares. E já deu esse bafafá todo. Aqui no Brasil, por 15 reais daria um problema maior, mas enfim. Acho que aí essa questão da contabilidade deve refletir, quer dizer, como é que tem que fazer? Você tem todas as normas contábeis que, de uma maneira ou de outra, estão aí para isso, né? Estão para refletir. E aí, se o cara faz essas contabilizações assim esquisitas, é porque o cara quer esconder mesmo. Quer dizer, não é difícil você. Agora, essa questão, por exemplo, da Sharon Plough aí, o cara vai lá, faz uma doação, que na verdade ele está querendo usar isso para induzir o outro camarada lá a fazer alguma coisa para ele, mas no fundo, ele é julgado por um processo contábil. Se ele vai lá e escreve na contabilidade dele despesa com lobby e faz uma doação, ele poderia ter feito isso? Quer dizer, ou é a história do Al Capone mesmo? Quer dizer, a minha dúvida é a seguinte: você pegou o cara por uma questão contábil, sendo que, na verdade, ele fez um negócio, mas que ninguém consegue provar que era isso mesmo que ele queria, porque é muito difícil. E aí é a história do Al Capone? Ou realmente, de fato, ele poderia ter ido lá, escrito lá, despesa com lobby, doação para a ONG do camarada. Ou despesa com corrupção não dedutível do imposto de renda e vai lá, adiciona no Lalur e aí tudo bem? Eu fiquei com essa dúvida, quer dizer, essa história da contabilidade é só um subterfúgio? Porque esse cara não pode fazer isso, ele não pode ir lá e falar que, quer dizer, sei lá se não pode, né? Às vezes ele até pode ir lá e fazer uma doação e declarar, não, isso aqui eu não doei para esse cara, eu doei para o dono da ONG, para o gestor da ONG, sei lá eu. Como é que fica essa situação? Tá no mudo, Carlos. Perdão, desculpem, pessoal. É um excelente ponto, porque vejam que aqui extrapola a questão se foi contabilizado de acordo com
as regras, né, que existem com relação a isso, mas qual que é o que aconteceu ali? Então, Eric, eu acho que se eles tivessem contabilizado, né, como, por exemplo, a despesa de lobby com relação a esse assunto, talvez tivessem uma linha de defesa aqui com relação a esse aspecto. E uma crítica, Érica, que se faz a essa questão do FCPA como um todo, mas bastante nessa questão do dispositivo contábil e de controles internos, como as empresas morrem de medo, né, não levam os seus casos a julgamento, essas coisas não são testadas, né, na prática. E aí, o que acaba prevalecendo, de certa forma, acaba sendo a visão das autoridades. Porque como a empresa tem medo de levar o caso a julgamento, e se der errado, tem uma sanção muito maior, eventual proibição de contratar com a administração pública, dano à imagem e tal. E outra coisa, Eric, os julgamentos lá são por meio de, são julgamentos por júri popular. Então você imagina lá a alegação que tem a Sharon Plow pagando propina na Polônia, né? Então, assim, a empresa na prática meio que já sai condenada, né? Então você tem que ter uma história muito boa para conseguir reverter a situação. Então, nesse aspecto, aí se eles tivessem dado alguma visibilidade, seja lá, despesa com um lobby para esse assunto, talvez tivesse uma base de defesa aí. Mas, ainda assim, seria um argumento talvez mais teórico do que prático, porque talvez nesse caso, ainda com essa descrição, a empresa talvez no final do dia optasse por celebrar um acordo, né? E vejam, né, assim, o pacote anticrime lá do Moro, né, várias as coisas positivas, né, mas eu acho que tinha um item lá que favorecia muito a questão dos acordos. E se a gente olha, por exemplo, Estados Unidos, 3% dos casos criminais apenas vão a julgamento. Todos os demais são celebrados acordos, né? O sistema criminal dos Estados Unidos funciona? Não, eu digo que não. A maior população carcerária do mundo resolveram os problemas deles? Não. E eu acho que isso também tem alguns estudos, né, que 3% dos casos só, então, estatística, né, vão a julgamento. Mas que tem muita gente presa que é inocente. Vamos dizer o seguinte, Eric, tem um sujeito que tem lá que a alegação contra ele é que ele cometeu crime contra a ordem tributária. Aí o Ministério Público vira para a pessoa e fala o seguinte: Eric, se você confessar e admitir aqui, eu vou pedir a sua pena mínima em 1 ano. Eric, se você não confessar, a gente for a julgamento, eu vou pedir aqui pena máxima a 10. E aí, o que tem gente que faz? Olha ali para o seu caso e fala, putz, talvez eu tenha aqui uma chance de perder. E é uma situação absurda que o sujeito topa ficar preso menos tempo para não perder 10 anos da vida na cadeia. Então vejam que situação complicadíssima, né? Então, esses são os defeitos que tem lá fora e a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vê aqui no Brasil uma importação de conceitos de fora sem nenhum ajuste, né? E só para finalizar aqui, eu estou falando bastante, mas acho que tem um outro aspecto que a gente não mencionou. Hoje em dia existe a figura do monitor, que o Brasil copiou também dos Estados Unidos. Então, nos acordos de leniência, em casos mais sensíveis, em que a administração envolvida, que a empresa não tem controles internos, tem sido imposto a figura de um monitor. E o monitor é um sujeito que a empresa contrata e que reporta para as autoridades nos Estados Unidos ou no Brasil. E tem todo um processo, né, de escolher o monitor. Então tem lá o Rodil, que
atende plenamente, muito bem qualificado. O Edson, mais ou menos, o Carlos, uma porcaria. O que a empresa está fazendo? Direcionando para o rodil, certo? Exemplo hipotético aqui, hein, pelo amor de Deus. E aí, nesse caso, o que a autoridade falaria para a empresa, né? Não aceito o Edson, não aceito o Carlos, traga aí outros 2 candidatos do mesmo nível. E tem toda uma questão de verificação de independência. E onde que eu quero chegar? O auditor interno, então, ele é contratado pela empresa, mas reporta para as autoridades. E a função do monitor interno, monitor externo, é verificar o cumprimento dos termos do acordo. Então, que a empresa não vai violar a lei novamente, que a empresa vai cumprir com os termos do acordo de aprimorar o seu programa de compliance. E um dos testes aí, né, que o monitor faz, além de diversas entrevistas e tal, é testes contábeis. Então, o monitor, via de regra, ali vem traz consigo ali, né, uma empresa de forensics, né, para fazer essa parte contábil. E, novamente, a contabilidade ganha um papel importante, porque o monitor faz testes aí de transações. Só para ilustrar aqui para vocês, enquanto eu falava que eu fui puxando dados, né, a Braskem, uma empresa que passou aí por monitoria, né, eles publicaram um material que traz o que foi feito, né, pelo monitor. Então, o monitor fez 16 visitas, né, não apenas ao Brasil, mas fora também, 450 entrevistas com pessoas de diferentes áreas, participação em reuniões do Conselho de Administração, reuniões de walkthroughs, né, que pega desde o início da operação até o final, análise de mais de 10 mil documentos, e testaram aqui mais de 1.100 transações, receberam ali 410 milhões de registros contábeis. Então, mais um aspecto aí, né, de contabilidade relacionado ao compliance. Muito bom. E aí, Eric, você levantou um ponto, eu vou falar rapidinho, só porque a gente já está chegando no horário, mas eu já vi situações de você ter práticas não tão ligadas à governança, mas que na hora de fazer o imposto de renda foi ajustado. Por quê? Porque a Receita Federal não aceitaria, né? Só que aí teria que alguém ir lá olhar a apuração do imposto de renda para perceber que tinha uma prática não muito ortodoxa ali na contabilidade. Bom, estamos chegando então no horário. Eric, você quer concluir? O que você quer fazer? Você concluiu no começo, né? Eu concluí no começo, então eu vou agora apresentar o Carlos, hoje o nosso tema vai ser fraude. Então, acho que as palavras que eu falei lá no começo, né, que eu concluí lá, né, só realmente agradecer o pessoal. Também é um assunto bastante espinhoso e que a gente pode ir para muitos lados, né? Quer dizer, a gente tem também a questão dos procedimentos, do que fazer para evitar isso, né? Porque aqui a gente ficou falando muito, bom, o fato está feito, como é que se resolve? E você tem também a outra moeda desse negócio, que é como que eu faço para evitar, que é um processo muito mais de controle interno, auditoria interna, gerenciamento de risco, todo um processo das áreas de compliance que hoje estão crescendo muito. Acho que o Carlos sabe disso melhor que a gente, aí, né? Dizer, as áreas de compliance estão ficando cada vez maiores, cada vez mais complexas, cada vez mais relevantes nas empresas, e você tem não só compliance de fraudes e tal, mas também tem questões regulatórias que as empresas, que hoje as regulações são complicadíssimas, né? Quem acompanha as empresas reguladas pelo Banco Central
quem acha CVM ruim vai ver o Banco Central como é que é, uma complicação muito maior, uma quantidade de regulação enorme. Então tem também essa outra visão das fraudes contábeis, que não são necessariamente fraudes, mas erros mesmo, de problemas regulatórios, de problemas de procedimentos e tudo, e como evitar isso daí, que não são processos fáceis e simples, né? Então a gente é um tema que realmente merece uma revisita, né? Acho que a maioria dos temas que a gente trata aqui merecem essa revisita, e agradecer aí ao Carlos pela brilhante apresentação e participação. Seja muito bem-vindo, venha sempre que tiver algum interesse nos nossos temas aqui, que realmente é muito boa a sua participação, realmente show de bola. Legal, eu que agradeço o convite, as perguntas, e aprendi aqui bastante aí com vocês. Um prazer participar. A única coisa que eu queria dizer é repetir o que você falou. Aprendi bastante. Muito obrigado. Que bom, com você e que todos os interlocutores. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos, então. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.